Então nós vamos aqui para mais uma aula a respeito de equação de reta, certo? Equação reduzida e a equação geral. Temos aqui 4 exemplos que tratam de 4 casos diferentes. Então aqui eu tenho um caso que é um pouquinho diferente desse, que é um pouquinho diferente desse, aqui uma aplicação, certo? Beleza? Então vamos lá. Obtenha em cada caso a equação geral e reduzida. Ali está geral e reduzida, mas eu sempre acho a reduzida primeiro, né? Então, pessoal, vamos nos lembrar do que é a equação da reta. A primeira coisa que nós fazemos antes de partir para o encontro aí da forma reduzida e a forma geral é você escrever aquela equação da reta nesse molde aqui, né? O que você precisa saber? Você precisa saber um ponto fixo, certo? Você precisa saber um ponto fixo, conhecer um ponto fixo e conhecer o coeficiente angular m. Beleza? Uma vez que você conhece isso, você escreve y menos o y desse ponto fixo igual m x menos o x desse ponto fixo. Beleza? Certinho? Tá? Então vamos lá. Vamos estudar esse caso aqui e ver o que nós temos nesse exercício, o que nós temos nesse enunciado aqui. Então, eu conheço nessa reta R, eu conheço um ponto dessa reta. Conheço. Quem que é o ponto? Ponto P de coordenadas 7 e 1. Então eu já conheço alguma coisa aqui na reta R. Então, vamos escrever lá. Então, nesse caso, P. Quem que é meu ponto P? É 7 e 1. Certo? Beleza? Tudo bem? Então, beleza. E o que mais eu preciso saber? Então, o P eu conheço, que é 7 e 1, e o que mais eu preciso saber? Preciso conhecer o coeficiente angular m. Aqui está falando qual que é o coeficiente angular? Não. Mas qual outra informação eu tenho a respeito dessa reta? A inclinação dela. E qual é a inclinação dela? O 45. 45 graus é a inclinação. Então o ângulo que essa reta forma com o eixo x é um ângulo de 45 graus. Então o que significa? Se o ângulo é igual a 45 graus, certo? O coeficiente angular dessa reta é a tangente desse ângulo. E qual que é a tangente de 45? A tangente de 45 é 1, certo? Aquela tabela que eu forneci para vocês, certo? Lá no comecinho, tá? Então a tangente de 45 é 1. Sendo a tangente de 45 1, então o coeficiente angular dessa reta é 1. Então m nesse caso é igual a 1. Beleza? Essa tabelinha de tangentes também estará... eu não sei se eu falei em outra aula, que eu vou mandar um PDF, um arquivo com todo o conteúdo que está sendo passado aqui para vocês. Então nesse PDF vai a tabela, vão os exemplos escritos do que eu estou fazendo aqui, tá? Que essa tabelinha vai para vocês. Então lá vocês vão ver 45, coeficiente angular igual a 1, beleza. Já dá para montar aquela equação ali? Dá, pessoal. Olha, y, então já consigo começar a trabalhar aqui. Y menos. Quem que é o y do meu ponto? 1. O y do meu ponto é 1 igual. Quem que é meu coeficiente angular? 1 também. 1. Certo?
E quem que vem agora? X menos o x do meu ponto. Quem que é o x do meu ponto? 7. X menos 7. Beleza? Pessoal, já montei a equação, não montei? A equação da reta. Montei a equação, agora eu vou começar a mexer com ela para achar a forma reduzida e achar a forma geral. Então, qual que é a primeira coisa que nós fazemos aqui? É você quebrar esse parênteses. Então você vai quebrar aqui, certo? Você vai quebrar aqui, você vai quebrar aqui, ó. Belezinha? Certinho? Uma vez x, x. Uma vez menos 7, menos 7. Então aqui você não vai ter muito trabalho, né? Vamos dizer assim. Então aqui eu vou ter y. Então, pessoal, isso continua aqui embaixo. Estou com pouco espaço hoje, porque eu quis apresentar todos os exemplos de uma vez só, tá? Então aqui eu tenho y menos 1 é igual a x menos 7, certo? Para poder encontrar aquela equação reduzida, que é você isolar o y, não é? Quando você isola o y, você tem a equação reduzida. O que eu preciso fazer? Pegar aquele menos 1 e mandar para cá, para a banda de cá. Então eu vou ficar com y é igual a x menos 7 mais 1. Beleza? Certinho? Y menos 7 mais 1. Menos 7 mais 1 é menos 6. Então, pessoal, eu vou ficar com y igual a x menos 6. Pessoal, essa já é a equação reduzida. Então, aqui, pessoal, o que nós acabamos de encontrar? A forma reduzida, FR, né? Forma reduzida da equação da reta. Certinho? O que eu preciso fazer para encontrar a forma geral? Eu preciso simplesmente pegar esse y, mandar para cá, certo? Se eu mandei tudo para cá, o que sobrou do outro lado? O zero. A única diferença é que eu escrevo zero da banda de cá para ficar mais bonito, mas tanto faz, certo? Então, como que eu escrevo a forma geral? X, certo? Menos y, se ele é positivo aqui, ele vem menos para cá. X menos y menos 6 é igual a 0. Então, pessoal, o que é isso aqui? É a forma geral. Isso aqui é a forma geral. Certinho? Pessoal, vamos lá. Eu falei que não ia ficar fazendo isso, mas é um vício, né? Pega o valor de x desse ponto. 7. 7 menos 6, 1. Y igual a 1. Quem que é o y aqui? Pega o valor de x e substitui aqui. 7. 7. Quem que é o valor de y daquele ponto? 1. 7 menos 1, 6. Menos 6, 0. Então, é uma prova real, né? Que a gente chama. Nem sei se fala mais esse nome hoje. Na minha época de escola aí se falava prova real, você fazer uma verificação se o seu cálculo está correto. Beleza? Vamos lá, então agora o item B, certinho? Eu quero a equação reduzida e a equação geral dessa reta aqui. Como que eu procedo? Primeiro, conheço um ponto? Conheço. Aqui eu vou ter um pouquinho mais de espaço. Então, quem tem meu ponto P aqui? Meu ponto P é 9 e 3. 9 e 3. Espera aí um pouquinho. Pessoal, desculpem que me chamaram aqui, tá? Então o ponto P é 9 e 3. Tá? Então, retomando, né? Que era a equação reduzida e a equação geral. Então o ponto P é 9 e 3.
E qual é o coeficiente angular? Certo? Eu preciso do coeficiente angular. No caso, eu não tenho coeficiente angular aqui escrito, né? Não me dá esse valor, não me fornece como nos exercícios anteriores, mas é um caso parecido com o de cima. Qual a inclinação dessa reta? 150 graus. Então, qual é o coeficiente angular dessa reta? A tangente de 150. A tangente de 150 não está naquela tabelinha que eu dei para vocês. Mas qual que é o truque que eu ensinei, né? Qual que é o truque aí para vocês encontrarem? Tá? Quanto falta para chegar no 180? Faltam 30 graus. Beleza? 30 graus. Faltam 30 graus. Qual que é a tangente de 30 graus? Está lá na tabela. 0,6, que nós vamos trabalhar aqui com decimais. Então a tangente de 30 é 0,6. Beleza, mas é a tangente de 30 que eu quero? Não, é a tangente de 150. Se a tangente aqui, ó, do que está faltando é 0,6, o que significa? Que a tangente de 150 é 0,6 com sinal trocado. Então vai ficar menos 0,6. Então M é igual a menos 0,6. Beleza? Tá lá, então achei o ponto P e o coeficiente angular da reta. E agora eu vou fazer a conta, vou montar aqui, ó. Certo? Y menos. Quem que é o Y do meu ponto? Y menos 3 é igual a menos 0,6 menos 0,6 x menos quem? O x do ponto, que é 9. Beleza? E agora, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? A distributiva aqui, né? Então eu vou fazer aqui. E aqui. Certinho? Y menos 3. Y menos 3 igual menos 0,6x menos 0,6x. E aqui, pessoal, menos 0,6 vezes menos 9, vamos fazer a conta devagar. 6 vezes 9 é 54. Então 0,6 vezes 9 é 5,4. Menos com menos, mais 5,4. Mais 5,4. Certinho? Qual que é a próxima etapa? Que já vai me dar a equação reduzida. É você pegar o y e deixar ele sozinho daquela banda ali. Então eu vou ficar com... Então não cabe aqui do lado, né? Então eu vou ficar com y é igual a menos 0,6x, menos 0,6x, mais 5,4, mais 3. Pessoal, para economizar espaço, é 5,4 mais o 3, quanto que já vai ser? 8,4. O menos 3 vem para cá positivo. Somando com 5,4, fica 8,4. Beleza? E aí, pessoal, o que é que eu acabei de encontrar? Já não isolei o y? Já não tenho o coeficiente angular aqui multiplicando x mais o coeficiente dependente, que é o coeficiente linear? Acabou. Já
tenho a forma reduzida. Forma reduzida. Certo? Equação reduzida, né, da reta. A equação na forma reduzida. E o que eu preciso agora encontrar a forma geral? Que basta você pegar aquele y, colocar no meio da equação e escrever igual a zero. Então vai ficar menos 0,6 menos y mais 8,4. Certinho? E aí o que eu vou fazer? Igualar a zero. Pessoal, essa equação já está correta. Mas o que eu falei para vocês que pode deixar a equação com uma cara melhor? Você tirar esse sinal negativo daqui da frente. Certo? Que numa prova, por exemplo, se fosse o caso de passar prova para vocês, eu não ia pedir para fazer. Se fizesse bem, se não fizesse, sem problemas. Mas você vai multiplicar isso aqui por menos 1 vezes menos 1, certo? Multiplica isso por menos 1. E aí vai ficar 0,6x mais y, certinho? Menos 8,4 igual a zero, certo? Então 0,6x era negativo, ficou positivo, y era negativo, ficou positivo, e aqui ficou negativo. E aqui já é a forma geral, certo, pessoal? A equação geral, a equação na forma geral, certo? Já é a forma geral da reta aqui, certo? Tudo bem, pessoal? Beleza? Vou fazer essa aqui, ó. Essa precisa de um pouquinho mais de espaço, eu devia ter escrito mais para cima. Eu achei que eu fosse continuar as contas aqui, mas tudo bem. Aqui, pessoal, eu preciso escrever a equação dessa reta aqui, a equação geral e a reduzida. O que eu preciso? De um ponto e preciso do coeficiente angular. Aqui na falta de um ponto eu tenho 2. Por falta de um ponto eu tenho 2. Então eu tenho o ponto A. Eu conheço 2 pontos, né? 1 e 6. E o B, 3 e 10. Beleza? A, 1 e 6, B, 3 e 10. Só que nesse caso eu tenho o coeficiente angular? Aparece aí o coeficiente angular? Não, não aparece. Mas dá para calcular? Dá, pessoal. Como que calcula o coeficiente angular? Qual que é a formulazinha do coeficiente angular? M, se você tem 2 pontos A e B. Você vai pegar o y do B menos o y do A sobre x do B menos o x do A. Certo? Beleza? E aí, dá para aplicar aqui? Dá. Então, dá para calcular o coeficiente angular dessa reta para poder usar os valores nessa equação aqui. Então, você vai achar M é igual. Quem que é o y do B? 10. Quem que é o y do A? 6. Aí você vem aqui e passa a régua. Quem que é o x do B? 3. Quem que é o x do A? 1. Então você vai ficar com 10 menos 6, 4. 3 menos 1, 2. Certo? 4 sobre 2, 2. Beleza? Tudo bem? Então, no caso, pessoal, eu preciso de um ponto e do coeficiente angular. Certo? Aí qual ponto que eu vou escolher? Eu vou tomar o ponto A ou o ponto B? Pessoal, tanto faz o ponto que você pega. Eu vou pegar o ponto A. Certinho?
Pegar o ponto A. Então, como que eu vou montar a equação aqui? Y menos 6 igual a 2, né? Porque é o y menos o y do ponto. Tomarei o ponto A. Eu vou até escrever aqui, ó, ponto A. Verdinho aqui. E aqui, ó, eu vou marcar esse asterisco verde para mostrar que eu peguei o ponto A. Certo? Tudo bem? Y menos 6, 2 vezes x menos o x do ponto. Qual ponto que eu peguei? O A, de novo. Então tem que usar o x do mesmo ponto. Então x menos 1. Certo? Beleza? O que eu tenho que fazer agora? Distributiva. Distribui aqui a multiplicação, né? E aqui. Então eu vou ficar com y menos 6 é igual a 2x, certo? 2x é menos 2. Certinho? Vou pegar esse 6 e vou fazer o que com ele? Mandar para o outro lado. Então vai ficar aqui, eu vou ficar com y é igual a 2x menos 2. Y negativo vai positivo. Desculpa, y não, né? 6. 6 negativo vai positivo. Mais 6. Certinho? Então, ó, menos 2 mais 6, 4. Então, a equação reduzida aqui, y igual a 2x mais 4. Já é a forma reduzida, tá, pessoal? Já é a forma reduzida. Como que eu faço o meu teste? 2 vezes 1, 2 mais 4, 6. Então aqui já é a forma reduzida. A equação reduzida, né? Equação na forma reduzida. Como que eu acho a forma geral dessa equação? Simplesmente pego o y e manda para o outro lado. Então eu vou ficar com 2x menos y mais 4 igual a 0. Pessoal, só um parênteses que eu vou fazer aqui. Para montar essa equação, qual foi o ponto que eu peguei? Eu peguei o ponto A. Então eu vou até marcar aqui, ó. Peguei o ponto A. Então, peguei, vou escrever mesmo. Peguei o A. E montei a equação. Se eu tivesse pegado o B, teria o mesmo resultado? Eu vou fazer aqui com o ponto B, só para mostrar para vocês, tá? Que a gente chega na mesma equação. Tanto faz o ponto que você pega. Tanto faz. Beleza? Então, olha só. Então aqui, cadê meu pincel vermelho? Meu pincel vermelho. Então aqui, ó. Circular de vermelho aqui. E agora eu vou pegar o A. Peguei. Pego. Não é A, né? Quem que é? B. Pego o ponto B. Como é que fica? Se eu pegar o ponto B, o coeficiente angular é o mesmo. O coeficiente angular é igual a 2. Pessoal, desculpa, eu vou ter que interromper de novo que caiu o negócio aqui. Tá, pessoal? Desculpem, tive que interromper a aula aí por um problema técnico. Certo? Então, pessoal, eu vou pegar o ponto B. Tá? O meu problema técnico é um cobertor que eu coloco na janela para não ficar muito claro, porque a cortina só não dá conta, tá? Muito fininha. Pessoal, olha só. O que eu estava falando? Então eu vou pegar o ponto B. Vou pegar o ponto B para montar a equação da reta. Então, quem que é o meu ponto B? 3 e 10. Então, y menos y menos o y do B, quem que é? 10. Igual a 2. X menos o x do B, que é 3. X menos 3. Certo?
Beleza, agora eu vou fazer a distributiva. A mesma coisa, posso fazer até um pouco mais rápido as coisas aqui. Então eu vou ficar com y menos 10 é igual a 2x menos 6. 2x menos 6. Pego 10 e mando para o outro lado, não é? Então eu vou ficar com y igual a 2x menos 6 mais 10. Menos 6 mais 10, 4. Então eu vou ficar com y igual a 2x menos 6 mais 10, 4. Ó, y igual a 2x mais 4. A mesma equação, tá? Então, pessoal, aí se você para escrever a forma geral, você vai fazer a mesma coisa, ó, 2x menos y mais 4, certo? Como o sinal já está positivo aqui, você não vai mais ter o que mexer. Então acabou, né? Então, quando você tem um caso assim, que tem assim na listinha de exercícios, então você não tem que ter dúvida a respeito do ponto que você pega. Qualquer ponto que você pegar vai cair na mesma equação, desde que você não erre as contas, claro, né? Isso que pode acontecer também, tá? Às vezes até eu erro alguma conta aqui no meio. E aí tem que pedir desculpa, enfim, né? Aquela conversa toda. E agora, pessoal, um exercício que não vai caber aqui, eu vou terminar ele ali, obtenha a equação de reta que contém a diagonal AC do quadrado abaixo. Então, pessoal, o que é uma diagonal em um quadrado, ou a diagonal no retângulo, no paralelogramo, no trapézio, né? O que é uma diagonal, pessoal? Você vem de um vértice a outro vértice aqui extremo, certo? Diagonais aqui no polígono. Então, o que acontece? Aqui, eu não quero a diagonal AC, não é uma reta que contém essa diagonal AC. Então, aqui, ó, é essa reta aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma diagonal AC. Quantas diagonais eu tenho aqui? Duas. Tem a diagonal AC e a diagonal BD. Me interessa a diagonal BD nesse caso? Não, me interessa só a diagonal AC. Então essa diagonal. Pessoal, o que acontece com essa diagonal? Essa diagonal, ela é um pedaço de uma reta, entendeu? Certo? Ela é um pedaço de uma reta. E aí eu quero o quê? A equação dessa reta. Beleza? É o mesmo esquema desse exercício aqui. Aí eu tenho que ver quais são os pontos. Por quê? Porque aqui está escrito alguma coisa a respeito de coeficiente angular? Não. Não está escrito nada a respeito de coeficiente angular. Então eu preciso achar o coeficiente angular. Por que eu estou dizendo isso, que não está escrito nada a respeito de coeficiente angular? Você não sabe a inclinação dessa reta, como eu sei ali. Aqui não está dizendo nada. Então eu tenho que calcular esse coeficiente. É possível o cálculo? É, através de pontos. Tenho pontos? Tenho. Quem que é o meu ponto A? O ponto A é 2E4. Quem que é o meu ponto B? É o B que eu quero? Não, não é AC. Quem que é meu ponto C? 5 e 1. 5 e 1. Beleza? Dá para calcular o coeficiente angular por esses pontos? Dá. M é igual. Eu vou pegar aqui y do C menos o y do A. Então vai ficar 1 menos 4 sobre 5 menos 2. Vai ficar igual a quanto? 1 menos 4 menos 3. 5 menos 2, 3. Vai ficar 3 sobre 3 é 1, menos isso aqui, né? Sinal negativo em cima, positivo embaixo, menos 1. Menos 1. Beleza? Então, quem que é o meu M aqui? O M aqui é igual a menos 1. Achei o coeficiente angular. Certo? Agora o que eu preciso fazer? É achar a equação de reta.
tá? Vou achar essa equação de reta escolhendo os pontos. Aí eu vou apagar aquela parte para a gente poder continuar a nossa conta. Deixa eu achar o meu apagador. Não vou achar apagador, então vai com o pano mesmo. Meu apagador está aqui. Aqui, ó, vamos apagar. Espero que vocês já tenham anotado, senão quem não anotou, volta o vídeo, certo? Só você já está pedindo outra, que ela já está bem ruim de apagar. E aí, pessoal, vou deixar o apagador aqui. E aí, preciso montar essa equação de reta. Como que eu monto essa equação de reta? Pegando um dos pontos, ou A ou C. Então, tanto faz, tá? Conforme eu fiz o exemplo aqui para vocês, tanto faz o ponto que você pega. Eu vou pegar o ponto A. Então, y menos... Quem que é o y do ponto A? 4. Y menos 4 é igual... Qual é o coeficiente angular que eu acabei de achar? Menos 1. Menos 1, x menos... Quem que é o x do ponto A? 2. Menos x vezes 2. Não, x menos 2. Então, y menos 4. Tá. Então, aqui eu montei a equação da reta, né? Quero achar a forma reduzida. Vou fazer a distributiva aqui, certo? Então, vai ficar menos 1 vezes x. É menos x. Já pode escrever menos x direto, tá? Menos 1 vezes x. 1 vezes x é x. Então, eu vou ficar com x com sinal negativo, certinho? Tá? Menos x, 1 vezes 2, 2, menos com menos, mais. Menos x mais 2. Certo? Aí, o que acontece aqui? O que eu preciso fazer? Pegar esse 4 e mandar para cá. Então, eu vou ficar com y é igual a menos x mais 2 mais 4. Que vai ficar y igual a menos x mais 6. Beleza? O que eu acabei de encontrar? Forma reduzida, coeficiente angular menos 1 e o coeficiente linear, aí o que é o termo independente, o 6. Já é a forma reduzida. Como que eu faço para achar a forma geral? Pego o y e mando para cá. Então vai ficar menos x menos y mais 6 igual a 0. Para melhorar a cara dessa equação, vou trocar o sinal aqui porque está negativo. Então, eu vou multiplicar por menos 1, certo? Então, eu vou ficar com x mais y menos 6 igual a 0, que é a minha forma geral. Pessoal, olha só. Pega o ponto 2, que é x, mais 4, que é y. 2 mais 4... 2 mais 4, 6. Menos 6, 0. Pega o outro ponto, 5 e 1. 5 é x, 1 é y. 5 mais 1, 6. Menos 6, 0. Então, esses foram os exemplos, pessoal, a respeito de equação geral e reduzida da reta. Até a próxima aula.